Você já parou para pensar que existem 5 crimes na lei de abuso de autoridade que você precisa dominar se você quiser passar em concurso público? Sim, você não ouviu nada de estranho. Porque não basta saber teoria. Você também tem que saber o encaixe, né, jurisprudenciais, principalmente dos tribunais superiores. É óbvio que dependendo do concurso público, do tribunal que você está prestando. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui de volta. Sou aqui o professor Michel Vinagre e hoje nós vamos estar vamos fazer uma análise da jurisprudência, né, profunda dos 5 tipos penais mais cobrados em SEBRASP, FGV, VUNESP, Fundação Carlos Chagas, com decisões reais do STJ, que vão te preparar para qualquer concurso, tá bom? Porque, deixa eu ser extremamente honesto, né? Você pode saber a letra da lei de cor, isso é muito bom, principalmente para a VUNESP. Decorar todos os artigos, mas se você não souber, né, principalmente o STJ, ele vai interpretar esses artigos, você vai errar em concurso, né? Principalmente prova discursiva, prova oral, que isso é muito cobrado. E errar em concurso é não passar, ainda mais com uma nota de corte tão alta. Então hoje, juntos, nós vamos estar falando artigo por artigo, né, analisando especificamente qual é o crime exato, como a STS julga em casos reais, quais são as pegadinhas em provas e qual é a posição consolidada, tá bom? Mas antes, eu ia pedir que você compartilhasse, se inscrevesse no canal. Nós estamos crescendo, né? É um processo educacional, é um canal especializado em legislação penal extravagante, então ficaria muito, mas muito feliz mesmo se você estivesse conosco. Primeiro artigo que nós falamos aí, se você vê uma playlist, é o artigo 9º, né? Que vai decretação de medida privativa de liberdade manifesta desconformidade. Então, se você ler ali o artigo 9, né? Você vai lá decretar medida de privação de liberdade manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Então, nós já falamos em outras aulas, mas a gente vai trabalhar agora um apanhado maior voltado para posições de tribunais e especificamente os 5 crimes, né? Não adianta você. Esse canal é um canal. Ficaria até um pleonástico, né? Mas é um canal que vai trabalhar legislação penal especial, extravagante, e então ele é especializado nisso. Então não adianta você ler 30, 40, 36 leis esparsas, 37, fora dependendo do tribunal, se lei específica, crimes na LOMAN, na lei de delegados, né, no próprio CNPP, enfim. Então não adianta você de alguma forma estar decorando, a gente tem que ser ali cirúrgico, tá bom? Então, você vai ter ali uma detenção de 1 a 4 anos, lembrando que não tem reclusão, né, mais a multa. Então esse é um crime, eu posso falar que é um crime, é um dos crimes mais clássicos, né? É quando alguém tem o poder de decretar a prisão. Esse decretar, a gente vai falar exaustivamente que tem correntes que trabalham só com juiz pelo verbo decretar, mas já é assim, bem consolidado que pode ser juiz, delegado, promotor, tá? Fazer isso manifestamente contrário à lei. Ou seja, essa manifesta desconformidade, que é um ponto bem delicado, né? Porque a lei não diz qualquer desconformidade, é desmanifesta, isso significa evidente, óbvio, incontornável, né? Então a gente teria um exemplo acadêmico, um juiz que decreta a prisão preventiva do réu, e o tribunal analisando o processo entende que o requisito era fraco, né? O fombo de uso é questionável, o perículo de mora discutível. Então teríamos ali o artigo 9, né? A resposta é não, porque você tem o quê? Uma divergência interpretativa, não uma manifesta desconformidade, né? Enquanto existir um espaço legítimo de interpretação, você não vai ter o elemento objetivo do tipo, né? Que nós trabalhamos aí nas próximas aulas, né, que é a tipicidade ali material, né? Então a gente tem uma jurisprudência do STJ, a PNN 858, fica tranquilo que eu vou estar trabalhando com vocês com um quadrozinho, vai estar tudo escrito, que a ministra Maria Tereza de Assis Moura, ela, lá em 2018, quando a corte rejeitou uma denúncia de abuso porque havia verdadeira guerra entre autoridades. Eu falei isso em outras aulas, quem está assistindo a playlist, no plano jurídico, ou seja, existia ali uma divergência, salvo engano, no juiz federal e o Procuradoria ingressou com a ação e ali a ministra Tereza Cristina ela interpretou que não haveria o crime de hermenêutica, né? Mas essa questão subiu até a mais alta corte, então não há crime nesse caso. Você vai ter ali o enunciado, né? 2 do CNPG, que a divergência da interpretação da lei, ela não vai só quando tiver uma questão teratológica, e a gente vai estar trabalhando também sobre os enunciados, sempre bom, né, do CNPG, que é o Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Você também tem um exemplo clássico, o professor deu outro aí de manifesta desconformidade, né? Um juiz, durante o processo criminal de furto simples, ele decreta uma prisão preventiva temporária contra o réu.
Aí você poderia dizer, pô, mas o juiz de furto simples, né? A lei de crime esbarrou com tudo isso, que havia sim a questão de prisão preventiva decretada de ofício, mas a preventiva, a temporária já seria um aberraço até na época. Então, não tem como isso sobreparecer, porque só quem pode requerer é delegado, o MP, né? Então, é óbvio que é uma manifesta desconformidade. Por quê? A lei é literalmente clara, ou seja, não há margem de interpretação, você não teria, você teria uma violação expressa de lei, e há uma desconformidade. Então, nesse caso, você teria, e ainda, se ainda tivesse fim especial de agir, tá bom? Então, há um sujeito, né, e quem seria, aquilo que eu te falei, a primeira corrente, que é a clássica, e aí você tem que ver. Uma coisa, candidato, que você tem que ser muito esperto é o seguinte, se você está prestando o concurso para juiz, você tem que defender as suas posições. Eu vejo essa perda. Se você está para a Defensoria Pública, você abre mais um leque. Se você está para o MP, então isso é uma coisa que já está na tua linha, né? Então a primeira corrente é que somente o juiz pode cometer o crime, do artigo 9º, o caput, né? Porque só ele decreta as medidas privativas. E a segunda corrente que é qualquer agente público pode cometer, né? Pode decretar, significa determinar, ordenar, decidir. Ou seja, o decretar seria um verbo um pouco mais amplo, né? O delegado que prende, manifestamente ilegal. A gente tem uma posição nisso do enunciado 5 do CNPG, que vai estar falando que o sujeito ativo ele não vai se limitar ao juiz, tá, que é decretar, ele é um sentido um pouco mais amplo, e aí, poxa, mas aí uma interpretação, então, abrangente, né? E há uma discussão disso no direito penal, quando você abrange muito as interpretações, não é nenhuma interpretação em mala parte, ou seja, seria uma interpretação no qual você abrange o verbo do tipo, né? Mas, de qualquer forma, há questões. Você também tem uma questão interessante no artigo 9º, que é as condutas equiparadas, né, que é uma pegadinha que cai muito em concurso, que vai falar o seguinte, que quem incorre na mesma pena, a autoridade judiciária, dentro do passo, não, é o 9º, peraí, só, deixa eu ver, porque a idade chegou, tô com mais cabelo branco, deixa eu ver se eu acho aqui em algum lugar. Artigo 9º, parágrafo único, que é conduta equiparada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu vou abrir já para vocês, que a gente... Estão conseguindo me ver aí? Né? Então vamos ver aqui que está mais fácil. Engenharia reversa dos 5 crimes de abuso de autoridade mais cobrado, um guia visual definitivo de tipicidade, jurisprudência da STF, STJ, né? Armadilhas de provas de alta performance. Então vamos lá. Ilusão. Conhecer a letra da lei. Então, esse é até seguro, tá? Não chamo isso de ilusão. Mas, na verdade, o correto é você conhecer os dois, né? Até porque tem necessidade. Por exemplo, o Sebrae, para escrever, não testam a lei. Testa como um STJ, aplica teoria, né? Então, quando você erra na interpretação, mas a letra da lei é muito cobrada, principalmente Carlos Chaga híbrido, FUVEST também é muito letra da lei, FGV é um dragão de 8 cabeças, né? Então, nossa missão é destruir 5 artigos críticos dos casos reais, né, revelando a exata fronteira entre o ato legal, a divergência interpretativa e o crime. E esse daqui que a gente está trabalhando agora, que é a... Deixa eu só ver aqui, está aparecendo um troço aqui na tela, né? Artigo 9º. Decretar medida de privação de liberdade manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Sujeito ativo, qualquer agente que determina a prisão, segundo o enunciado 5 do CNPG, que é o Conselho Nacional de Procuradores. Divergência interpretativa, ou seja, cenário, decretar preventiva com base em fundo maniúrio questionável, característica, guerra de autoridade no plano jurídico, né, até mais legítima, enquadramento legal, não há crime, falta de elemento. Nós temos esse precedente do STJ que eu falei, da guerra de autoridade, da ministra Maria Tereza, né, e temos o enunciado 2, que eu tinha falado com vocês. Agora, manifesta desconformidade, né? O juiz decreta prisão temporária de ofício de um crime de furto simples. Isso daí, você tem aí as atrocidades. Primeiro, a decretação de medida de prisão temporária de ofício. Segundo, de um crime de furto simples, né? Que não, a prisão temporária ali tem os seus crimes taxativos, não exemplificativos. Lei literalmente clara, viola expressamente, sem mais interpretação, enquadramento legal, crime configurado, e aí se houver um gol específico, né, o fim especial de agir. Então você tem ali uma interpretação teratológica, enunciado 1 do CNPG, ou seja, você tem realmente um dragão com 5 cabeças. Então vamos lá, parágrafo único, aquilo que eu estava falando ali que eu me enrolei um pouquinho, né? O labirinto omissivo, né? Autoridade judiciária, dentro do prazo razoável, deixa de relaxar a prisão. Então, prisão manifestamente ilegal. STF, RHC, ou seja,
Teve esses casos específicos, né, que manter prisão ilegalmente é omissão criminosa. Substituir e conceder cautela ou liberdade provisória quando manifestamente cabível. Deferir, eliminar o habeas corpus quando manifestamente cabível. Tem uma pegadinha aqui da FUNET 2024, né? O serventuário de cartório que atrasa pedido por excesso de trabalho não comete esse crime, porque a gente tem um tipo penal que existe expressamente o poder de decisão, ele não tinha. A gente já falou exaustivamente dessa lei, que é uma lei que é próprio ofício. Então, se você não tem ali esse tipo de conduta, você não teria, tá bom? Então, só para você ver o artigo 9, parágrafo 1º, só para ficar bem claro, que eu dei uma enroladinha, quando ele deixa de fazer. Então, você tem 3 hipóteses ali no parágrafo 1. Relaxar a prisão manifestamente ilegal, é um dos casos, né? Substituir essa prisão por medida cautelar ou conceder liberdade provisória e outras coisas, né, que a gente poderia ter nesse sentido. E deferir, eliminar o habeas corpus quando manifestamente cabível, né? Deixar de deferir. Então, são casos aí que nós temos essa questão. Vou dar uma paradinha na aula, nós vamos aí fazer isso em outras etapas, que está ficando um pouco longo, mas antes eu ia pedir para você, se você está gostando, né, desse projeto educacional, compartilhar, jogar em grupos de estudo, e a gente vai estar trabalhando com o artigo 10, a gente está ali pegando os 5 maiores artigos da lei de autoridade, para que você possa estar fazendo a sua prova tranquilamente, tá? Um beijo no coração.